Deixar 3 segundinhos só para confirmar que eu estou gravando mesmo. Beleza. Nas 2 últimas aulas, a gente falou sobre biodiversidade, a gente falou sobre o histórico dos naturalistas que passaram pela Amazônia, as primeiras pessoas que estudaram a Amazônia. E na aula passada, a gente falou sobre as principais teorias ecológicas atuais que explicam os padrões de biodiversidade que a gente tem na Amazônia. Antes de eu seguir, só para confirmar, vocês estão vendo minha câmera? Minha câmera aparece para vocês ou não? Aparece sim. Ah, tá bom. Beleza. Aí hoje a gente vai entrar no novo bloco de assuntos. A gente vai começar a falar sobre a Amazônia e as populações humanas. Eu confesso que eu não sei quantas aulas a gente vai ter sobre isso. Talvez 2, talvez 3, vai depender de como como as aulas vão se desenrolar. Como a gente entra em recesso na sexta-feira a gente entra em recesso, aí a gente vai voltar depois só em janeiro. Então, talvez eu comece a abordar esse assunto na aula de hoje e a gente só consiga terminar esse tópico de fato lá em janeiro. Isso não é um problema, tá? Esse assunto ele é bem tranquilo, eu acho que vocês vão conseguir pegar bem, vai chegar em janeiro sem dúvida, espero. Beleza, então, coloquei aqui, né, que agora a gente vai começar a trabalhar com a Amazônia e as populações humanas. Vou começar a aula com as minhas clássicas perguntas. Eu falo em população humana, mas vocês já pararam para pensar em quem foram os primeiros habitantes da Amazônia? Qual é a origem dos primeiros habitantes que estão aqui? Porque as pessoas ficam falando, as pessoas que moram na Amazônia, as pessoas que moram no continente americano, mas de onde saíram essas pessoas? Eu já vi uma hipótese de que vieram da Ásia, os antepassados dos asiáticos, por isso que alguns indígenas têm algumas características asiáticas que o pessoal considera que são, né, mas enfim. Quem concorda com a Hillary? Ou vocês não concordam, discordam, estão indiferentes? Também já ouvi essa hipótese aí, né? Eu acho bem congruente, assim, né? Pelas características, assim, tirando a cor da pele, são bastante parecidos. Sim. Essa hipótese, ela é a hipótese realmente mais aceita. Então, eu vou começar a aula só fazendo essa breve pincelada para vocês saberem da onde que a gente vai ficar falando sobre as pessoas que moram na Amazônia, mas eu acho que é importante a gente começar a aula relembrando da onde que essas pessoas saíram, porque são coisas que eu acho que são importantes biólogos saberem também. Então, para a gente poder entender, para a gente poder chegar nessa hipótese que a Hillary falou, a gente precisa voltar, novamente, vamos voltar no tempo, a gente está usando muito máquina do tempo aqui nessa disciplina, né? Então vamos usar aquela máquina do tempo de novo e vamos voltar alguns milhares de anos, tá? Vamos entrar na máquina e vamos voltar a 15 mil anos, pode ser 15 mil anos? Se a gente tivesse essa capacidade de voltar no tempo, voltar 15 mil anos ou, enfim, 100 mil anos, quantos anos vocês quisessem, a gente vai perceber que o planeta Terra ele passou por um monte de glaciação. Glaciação, gente, são épocas onde a Terra ela sofreu um resfriamento, a Terra ficou muito, muito, muito fria. Então, regiões como o Hemisfério Norte, o Polo Norte, a Antártida, parte do Canadá, parte dos Estados Unidos, parte da Ásia, todas essas regiões que ficam nos extremos do globo terrestre, né? Essas partes elas congelaram. E a última glaciação que a gente teve no planeta Terra, ela começou há muitos mil anos e ela terminou mais ou menos 12 mil anos atrás. O que isso tem a ver com as pessoas? O que isso tem a ver com a Amazônia?
Foi durante essa época, foi há cerca de 12 mil anos, justamente que estima-se que algumas populações que moravam na Ásia começaram a migrar para a América do Sul. Aliás, primeiro para a América do Norte e depois para a América do Sul. Isso como um resultado justamente da glaciação que a gente tinha na Terra. O que acontecia? Como eu falei, na época da glaciação, a Terra ficou muito gelada, muito fria. Em vários locais, gente, o mar congelou, o mar ficou totalmente congelado. E aí o que aconteceu? Em lugares onde hoje a gente tem o mar, foram formadas geleiras e calotas polares. Calotas polares é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, as pessoas elas conseguiam, como posso dizer, caminhar por cima do mar, tá? Porque o mar ele estava todo congelado. E também vocês sabem que a água, quando ela congela, é como se ela diminuísse de volume. A água gelada, ela ocupa um espaço menor do que a água líquida. A gente pode pensar nisso quando fazendo uma comparação, por exemplo, com um copo de água líquida ou com gelo. Tá? Quando a água congela, é como se ela ocupasse um espaço um pouquinho menor. E como o mar estava sendo congelado, as propriedades físicas dele estavam fazendo... É como se o nível do mar diminuísse, tá? E essa diminuição do nível do mar, somado com esse congelamento, ele formou como se fosse uma ponte entre a Ásia e a América. E os povos que moravam na Ásia começaram a migrar para a América justamente caminhando por cima dessas calotas polares, por cima do oceano, tá? Essa passagem, ela aconteceu numa região chamada Estreito de Bering. Vocês já ouviram falar dessa região? Estreito de Bering? Eu já ouvi esse nome. A professora já ia perguntar, eles arranjaram, foi barquinho, foi pra vir, aí fez sentido agora. Não, foi nessa época. O Estreito de Bering, ele fica... Aqui a gente tem o Canadá. Deixa eu pegar aqui. Nessa época, o pessoal... Talvez já tivesse barco, mas para atravessar o oceano, assim, eu acho que é meio punk. Eu acho que eles não iam conseguir. Aqui a gente tem o Canadá, aqui tem o Alasca e aqui tem a Rússia. E nessa região aqui fica relativamente próxima, eu não vou lembrar agora a quilometragem, eu não lembro se é 10 quilômetros, se é mais ou menos, eu não lembro quantos quilômetros são. Quando eu tava montando essa aula... Se eu não me engano, são 14. 14. Eu acho que é por aí. É bem pertinho. É alguma coisa assim. É. É uma área pequena, mas pensa, 10 quilômetros. 10 quilômetros, você vai pensar de oceano para atravessar nadando, numa região que é naturalmente fria, é muito frio, né? Só que nessa época, essa região aqui, ela congelou, então formou tipo uma ponte, sabe, de gelo. Então, as pessoas conseguiram passar por cima. Quem estava na Ásia conseguiu passar pelo oceano congelado e atravessar do lado asiático, né? Atravessar da região onde é a Rússia, atualmente, para a região onde é o Alasca, hoje em dia. Então, essa é uma hipótese que, considerando, né, as características climáticas do planeta Terra há 12 mil anos, eu acho que isso faz um pouco de sentido. Aí, aqui tem uma imagem, ó. Aqui está o Estreito de Bering. O pessoal atravessou para a América do Norte. E aí essas pessoas elas começaram eles eram nessa época nômades, né? Os povos eram nômades, então eles se deslocavam muito em busca de melhores condições. Se um local não tinha tanta comida, eles iam caminhando até chegar num local onde eles achassem bom. Lembrando que essas passagens, gente, essas caminhadas, elas não ocorriam do dia para a noite, eles não chegavam do Canadá para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para o Brasil em 2 dias, né? Isso demorava anos, era um deslocamento lento. E
depois que os povos chegaram na América do Norte, eles seguiram migrando até que eles chegaram na América do Sul. Estima-se que os primeiros povos chegaram na América do Sul há mais ou menos uns 9.000 anos, 8.000 anos. Então a população humana é muito recente. Vocês já tinham parado para pensar nisso ou não? Não. Não tinha, não. De ser recente, sim, mas de eles terem vindo assim, não. Eles vieram caminhando devagarinho, lá pelo Estreito de Bering que congelou. E os povos chegaram na América, né? Dando uma ênfase para a Amazônia, já que essa disciplina é de ecologia do bioma amazônico, a gente precisa considerar que muitos desses povos que chegaram aqui, alguns desses povos, na época que eles chegaram, eles eram nômades. Porém, conforme esses povos eles foram chegando em alguns locais, como por exemplo na Amazônia, eles passaram como na Amazônia tinha muito recurso, tipo, você não precisava andar tanto para poder conseguir um dado recurso. Alguns desses povos eles deixaram de ter hábito do tipo nômade e passaram a ter o hábito do tipo sedentário, tá? Então, até o pessoal fica falando, sedentarismo da academia, eu não faço exercício físico, eu sou sedentário. Esse termo sedentário vem, na verdade, do conceito de povos sedentários, povos que ficavam mais ou menos sempre no mesmo lugar. Chegou um momento que esses povos eles pararam de se deslocar tanto. Então, os povos, depois que chegaram na Amazônia, vários deles começaram a se estabelecer, montar pequenas comunidades. E a maioria desses povos, eles viviam próximos aos rios. Eu falei isso na aula dos naturalistas, né? Que antes não tinha estrada, não tinha rodovia para os povos se deslocarem. Algumas regiões de mata eram muito fechadas, era muito perigoso andar no meio da mata. Porque na mata tinha bicho, tinha de tudo, né? E naquela época, lembra, eles não tinham bons materiais para conseguir. Eles não tinham, por exemplo, um terçado propriamente dito para poder abrir uma mata. Então era muito difícil de deslocar. Então a maior parte do deslocamento era feito através dos rios. Então, como eles se deslocavam através dos rios, vários desses povos começaram a se estabelecer próximo do rio mesmo. Por quê? No rio tinha peixe, no rio tinha, dependendo do local onde eles estavam, ia ter crustáceo, enfim, outros animais para pescar. O que mais? Próximo dos rios tinha a região de várzea, né? O que a gente tem na várzea? Um solo nutritivo, então a gente consegue um solo um pouco mais de... um solo com um pouco mais de nutriente, então se eles plantassem alguma coisa ia nascer. Então acabou que esses povos eles se estabeleceram na região de várzea. Você sabe como que a gente sabe disso, que os povos se estabeleceram próximos dos rios? Ou vocês acham que isso é uma hipótese maluca de ecólogos? Deve ter tido algum estudo de paleonto lá para ver coisas antigas e acharam o pessoal perto do rio. Teve estudo paleontológico, mas também teve muito estudo arqueológico, de arqueologia. Geralmente o arqueólogo ele está procurando coisas como pratinhos, vasos, restos de casa. E aqui a gente tem um mapinha onde, em laranja, a gente tem vários pontos onde foram encontrados muitos vestígios de restos, né, de coisas deixadas por humanos no passado mais ou menos recente. E esses pontinhos pretos aqui também indicam locais onde foi encontrado alguma coisa. Às vezes são coisas muito pontuais, mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que realmente essas regiões aqui, na verdade, são grandes rios que a gente tem na Amazônia, né? Então foram através desses registros arqueológicos que foi sendo descoberto que esses povos eles iam se estabelecendo próximos dos rios. Aqui tem uma outra imagem mostrando como que seria
Amazônia mais ou menos no ano 1000, a região amazônica, né, no ano 1000, essas manchas marrons, elas representam grandes sítios arqueológicos atualmente. Então, são locais onde foram encontrados muitos vestígios, tá? Locais onde hoje é Porto Velho, local na região de Rio Branco, cadê? Aqui na região de Manaus, na região de Santarém, lá na região de Macapá, onde é a capital do Amapá, na região de Belém, região de São Luís, tá? Lá no Mato Grosso também. Foram encontrados sítios arqueológicos em várias dessas regiões, que indicam que tinha alguns povos que moravam por lá. E assim, eu falei que vários desses povos, esses povos acabaram tornando-se sedentários, né? Porque eles viram que aqui era quente, então é diferente, por exemplo, de quando eles estavam na América do Norte ou quando eles estavam lá na Ásia, onde tem algumas regiões que podem fazer muito frio. Na Amazônia era uma região onde, depois que passou o período glacial, né? Eles perceberam que não era uma região tão fria, era uma região onde tinha recurso disponível, então vamos ficar por aqui mesmo. E aí o que esses povos começaram a fazer foi cultivar algumas plantas de um modo agrupado, de modo que facilitasse a coleta, sabe? Ao invés de eles saírem coletando, andando pela mata, para coletar algum fruto, eles começaram a plantar algumas plantas de modo agrupado, e com o tempo eles começaram a selecionar artificialmente algumas plantas. Então, tipo, eu quero levar essa planta lá para minha... Os povos, eles também trocavam muita muda. Então, tipo, vocês já viram pessoa quando vai pro interior, a família de vocês não faz isso, de trocar muda? Trocar planta? O tempo inteiro, meu Deus do céu. Ó, tem essa planta aqui, não sei o que. Eu tenho essa também. Aí vai compartilhando um monte. Aí não vai ver, a minha dá um fruto de tal cor, não, a minha dá de tal jeito. Eu tenho caju amarelo, tu tem o vermelho, vamos trocar? Não rola isso na família de vocês? Antigamente, lá no período pré-colonial, rolava isso também. Então, assim, os diferentes povos, eles tinham uma comunicação, eles passaram a trocar muda de plantas, e eles começaram a selecionar também plantas que tinham frutos maiores, frutos que tinham mais polpa. Então, de modo a tentar conseguir otimizar, né, a plantação de recurso por eles. Esse processo todo, gente, como se fosse um melhoramento artificial das plantas, ele foi chamado de domesticação. E vocês sabiam que muitas das plantas que a gente tem hoje na Amazônia são resultados dessa domesticação? Se a gente Eu sabia, mas aprendi estudando no seminário que eu apresentei. Eu já ia falar, eu aprendi ouvindo o seminário da Emily. E as outras meninas, os outros meninos, já tinham ouvido falar ou não? No seminário da Emilane também, professora. Aí ele está fazendo escola. Uma coisa que eu vi, eu não sei se faz parte da Amazônia, sim, é na questão da banana com semente. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi a foto de uma, meu Deus do céu, e é enorme a semente. Aí, com o passar da domesticação, né, que a senhora falou aí, né, aí a semente passou a ser minúscula. Mas aí eu tava conversando com meu esposo e ele falou que realmente a banana selvagem, ela tem umas sementes enormes. E eu não sabia disso, fiquei besta. Várias plantas, se a gente vai olhar, tipo... Hoje é um pouco mais difícil, né? A gente teria que realmente voltar no tempo para poder ver como que era uma planta há 8.000 anos e como que é hoje em dia. E é engraçado que várias plantas que são muito comuns hoje em dia, na verdade, elas são resultados de domesticação. Coloquei aqui o açaí. O açaí, vocês sabiam? Você falou do açaí na sua apresentação, Emily? Não, foi bem geral, tipo, o artigo era explicando o que era esse processo de domesticação. Sim. Não citava assim as plantas. O açaí, vocês gostam de açaí?
Eu gosto. Eu Professor, gosto. tem uma dúvida rapidinho. Pode falar. Pode ser tipo um tipo de evolução isso, porque vai selecionando, né? Mas eu não sei se pode falar a palavra evolução. Isso envolve uma seleção natural artificial. Porque é um modo de seleção natural que está atuando, mas artificialmente, porque as pessoas elas estão acelerando esse processo. Talvez isso pudesse acontecer na natureza, naturalmente, talvez. Mas os humanos, eles aceleraram esse processo. Você sabe como que era o açaí antes? Vocês já viram o pé de açaí, aliás? Já, esse atualmente já. Não, pra vocês eu acho que é mais óbvio, né? Tem gente que não sabe que o açaí vem de árvore. Vocês sabem, né? Até subir. Ixi, acho que vem da onde? Da terra, é? Vem da loja de açaí. Misericórdia. Tem gente que acha que o leite vem da caixinha. Tem gente que acha que o açaí vem Meu do... Deus. Não, e o pior é que tem muita gente que não sabe da onde que vem as frutas. Tipo assim, a planta não conhece. Uma vez eu vi uma postagem no Face de muita gente ficar besta de ver um pé de abacaxi, gente. Eu fiquei impressionada com como é que a pessoa não conhece um pé de abacaxi. Né? Logo o abacaxi. Mas rola isso mesmo. Muita gente não sabe. Tanto é que, tipo, quando se vai, para quem for fazer licenciatura, isso é uma coisa que tem que ser abordado na escola, né? Nem tanto, qual é o nome da célula, da folha, tanto faz o nome da estrutura da célula. Que a pessoa tem que saber que as frutas vêm das plantas, ou tem que saber de onde que sai a semente. Eu acho que é muito mais importante saber isso do que ficar sabendo o nomezinho que a pessoa vai esquecer daqui 15 minutos. Enfim, vocês biólogos sabem que o açaí não vem da árvore, vem de uma árvore, só que há 8.000 anos a árvore não era igual hoje em dia. Há 8.000 anos a árvore era menor e o cacho ele era muito menor. Os cachos eram menores, os frutos eram muito pequenininhos. E aí com essa seleção, de começar a selecionar açaís maiores, com grãos maiores, com mais polpa, acabou que a gente tem o açaí que é observado hoje em dia, né? E, por exemplo, o açaí ele não ocorria em toda a Amazônia. Mas o que acontecia? Com essas trocas que eu falei, várias plantas, na verdade, que são usuais hoje em dia, elas não ocorriam em toda a Amazônia, elas ocorriam em alguns pontos, ou elas não eram tão abundantes. E aí, quando diferentes povos iam trocar as mudas, sabe, que nem a mãe de vocês faz, que nem a avó de vocês faz, os povos eles iam trocando, olha, eu tenho essa planta aqui que eu acho que é bem legal, dá para fazer um vinho bom. E essa aqui eu vou te dar em troca. Então eles iam trocando, sabe? E aí desse modo é como se o açaí fosse se espalhando, sabe? O açaí é só um exemplo, tá? Tem várias outras espécies domesticadas. Castanha do Brasil, vocês conhecem a castanha? Sim. Conheço. É gostosinha pra beber café junto. Sabia que castanha é domesticada? Não. É a castanha domesticada. A castanha, ela inclusive, hoje a gente tem a castanha em alguns locais, tem regiões onde eles chamam de castanhal, né? Que você vai ter, meio que uns agrupamentos de castanha. No sul de Roraima a gente tem um castanhal lá perto de São Luís, lá perto de São Luís, lá perto de Baliza, tem um castanhal grande. Vocês acham que esse castanhal é natural? Várias dessas castanhas que a gente tem, essas regiões onde vai ter bastante castanha, essas castanhas elas foram plantadas por povos lá antigamente. E aí depois você vai tendo ciclo, né? Uma planta morre, mas aí ela deixou semente, a filha dela nasceu. Enfim, a gente tem um ciclo, né? Mas a castanha ela foi domesticada. Se não fosse os povos de 8.000 anos lá
se empenhando para poder domesticar a castanha, para poder espalhar ela. Talvez hoje a gente nem comesse castanha. Doido, né? Doido mesmo. O que mais? Ingá. Vocês conhecem ingá? Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha visto a plantinha, não. Ó. Ah, ingá é minha fruta predileta. Mas Também é antes, uma como planta ingá, ó, domesticada. É porque tem umas que são diferentes, né? Elas são menores, mais grossas, e tem umas que são maiores e mais finas. Isso, exatamente. A seleção que ocorreu foi para tentar deixar elas maiores e mais fininhas. Ela é uma planta domesticada também. Abil. Vocês gostam de abil? Vocês conhecem abil? Não, não gosto não. Não gostei muito não. professora. Também não gosto, É não. fofinho. Uhum. É bem satisfatório o formato. É Ela é uma bonitinho, mas planta. gostosinho não. Ela é uma planta domesticada. Aqui tem, para quem não conhece, ó, aqui tem o fruto do abil. Dá pra ver que a semente nem é tão grande, olha, ele tem bastante polpa, né? E a árvore vai dar um monte também. Ela é domesticada. Antigamente, a maior parte das plantas, na verdade, ela tinha uma semente grande e uma polpa pequena. Isso acontece muito com plantas não domesticadas. Tem algumas, vocês já viram, já repararam que tem alguns frutos, eles chamam de fruto silvestre, que tem a semente é enorme e a polpa é pequenininha? Vocês já repararam nisso? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ó. Pitomba. Muitas dessas plantas, na verdade, que a gente consome hoje também eram desse jeito, de ter uma semente grandona e uma polpa pequenininha. Só que aí, conforme essas plantas elas foram sendo selecionadas, só ficando com mais polpa. A semente cada vez menor, cada vez menor. Enquanto as que não foram selecionadas seguiram com a semente grande e a polpa pequenininha. O que mais? Cacau. Sabia que cacau é fruto de domesticação? Agora eu tô achando que tudo é, ó. Eu também tô achando. Olha, não vou dizer que tudo, mas muita coisa. Para quem se interessar por esse tema, por esse assunto, eu estou dando várias dicas para vocês. Não é que eu estou querendo roubar vocês dos orientadores de vocês. Eu só estou querendo abrir o leque de opções de coisas que vocês vão fazer no futuro, né? No ano passado eu falei do grupo de pesquisa que trabalhava com as teorias biogeográficas e hoje eu vou fazer propaganda do grupo que trabalha com isso. Vocês sabiam que em Manaus tem alguns especialistas exatamente em domesticação? Não sabia, não. Gostei. Tem a Carol Leves, por exemplo, eu deixei a tese dela referenciada aí. Ela fez o doutorado dela com isso. Ela, em 2018, ela recebeu o prêmio de melhor tese do Brasil. Que ela fez uma descrição de como ocorreu esse processo de domesticação. Ela publicou na Science, na Nature. É muito bom o trabalho dela. E, assim, a Carol não descobriu tudo, então segue. O trabalho da Carol ele foi meio que geral, assim, trabalhando, considerando as principais plantas da Amazônia. E aí tem outras pessoas que estão fazendo a pós-graduação com algumas plantas específicas, tipo, por exemplo, como que foi o processo de domesticação do cacau. Então aí eles estão vendo onde que foi, por exemplo, o centro de origem, onde que tinha cacau inicialmente, como que ele foi dispersado, por que o cacau foi dispersado. E aí isso eu tenho algumas conhecidas e cada uma tem uma espécie, né? Mas assim, tem muito a se saber ainda sobre isso. E eles fazem inclusive análise molecular, enfim, eles fazem bastante coisa. Para quem se interessar pelo assunto, anotem aí os nomes: Charles Clement com T mudo, a Carol Leves também, e quem mais? Eu esqueci o nome do coordenador da botânica. Depois eu lembro para falar para vocês.
Mas enfim, se vocês entrarem lá no site da ecologia, da botânica, por exemplo, do INPA, se vocês entrarem no site e forem ler linhas de pesquisa, vocês vão ver que tem mais pessoas que trabalham com domesticação. Domesticação de cacau, domesticação do cupuaçu. Lembrando que cupuaçu e cacau, ambos são teobroma, são do gênero teobroma, né? Ambos são plantas domesticadas. Eu não lembro de ter alguém trabalhando com domesticação de cupuaçu. É um assunto legal. O que mais? Caju, gente. O caju também é uma planta domesticada. Tudo é domesticado, gente. Urucum. Vocês já pintaram o rosto com urucum? Não, não pintei. Nem eu, agora eu quero. Urucum ele tem um corante natural. Se você pega o urucum, você espreme esse frutinho aqui, dentro do vacúolo, que está dentro da célula dele, vai ter um pigmento vermelho lá. E aí sua pele vai ser pigmentada. Ele sai com o tempo, mas ele fica bem vermelho. É daí que é feito o corante, professora? Oi? É daí que é feito o corante? De comida? Eu não sei. Isso eu já não sei. Professora, a senhora sabe se já tem algum trabalho usando ele como fitocosmético, alguma coisa do tipo? Também não faço ideia. Ó, é interessante isso, né? Mas deve ter já. Eu sei da mamona, né? Que o pessoal chama de... Como é que é o nome? O nome lá é totalmente diferente. Esqueci agora. Mas a mamona ela tem um nome que eu não vou lembrar. É o óleo que eles tiram, né? O óleo de mamona. Eles chamam de... Rícino. Isso. Exatamente. Eu não sei pra que eu vou a mamona, ela tem essa cápsula, né? Também, essa proteção. Isso, né? é bem parecido. Assim, essa eu entendi o que você igual. quis dizer. Isso, essa cápsula aqui da mamona, no caso, ela é verde, né? E tem uns gominhos. Isso. O que mais que é domesticado? Buriti. Vocês gostam de buriti? Não, eu não gosto. Muito. Muito melhor do que açaí, professora. Já até machuquei minha digital com esse negócio aí pra tirar a casca. Você sabe como que tira a casca disso? Quando eu era criança, eu descascava isso, era no dente. Ave Maria. Também. E depois eu pegava a estala da madeira pra fazer pipa. Exatamente. Você sabia que se colocar o buriti de molho na água, isso aí sai sozinho, você não precisa quebrar? Sim. Eu sabia, só que Mas menino não tem o que inventar, né? O menino não tem que inventar, vai tirar a casca antes de amolecer, né? Era mais diversão do que realmente mais tirar as divertido. cascas, professora. Exatamente. E machuquei o dedo, até hoje tá aqui, as marcas do buriti. Eu gosto de buriti, mesmo ele tendo gosto de podre, mas é um gosto, é um podre bom. Não, a pessoa só se ficar muito tempo de molho, aí ele fica um gostinho diferente. Não, mas eu acho que as primeiras vezes que eu consumi, não foi nem eu que deixei de molho. Eu tinha... Onde é que foi? Não sei se foi nessas sorveterias ou o que. Pra mim, ele sempre tem esse gosto de um, não sei dizer, meio passado. Mas o melhor buriti que eu comi foi lá no Viroá. A gente pegava direto do chão e comia. As professoras de microbiologia piram, né? Pois é, quem gosta de buriti, saiba que buriti é domesticado. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando coisa pra vocês. Muita coisa é domesticada. A maioria dessas plantas que a gente tem aqui, elas são domesticadas. Essa aqui é a capa da tese da Carol. Olha, para quem quiser procurar depois o nome dela, procurar o trabalho. A Carol Leves, ela fez trabalho sobre a domesticação na floresta amazônica. Ela tem uma lista. Essa aqui é só um pedaço da lista, tá? A lista dela é bem maior, eu acho que deve ter umas, 200 espécies. E aí ela põe o nome da espécie
e se é domesticado ou não. Tipo, vocês gostam de batala, de patauá? Já comeram patauá ou não? E bacaba? Bacaba já. Professora, a senhora sabe se ela... Toda vez estou interrompendo com uma resposta nada a ver. A senhora sabe se ela está aberta a dar palestra ou coisa do tipo? A Carol possivelmente tá. Possivelmente tá. Ah, então vou chamar ela. Ah, eu acho que seria legal vocês chamarem ela para o palestra do PET ou afins, porque o trabalho que eles fazem é muito legal. Caso ela não possa, vocês podem, caso ela não responda, né, o que eu acho muito improvável, eu posso passar o contato de outras pessoas que trabalham com domesticação. Tem algumas pessoas que vão defender agora o doutorado. E assim, eu acho que é legal vocês saberem que isso existe, porque vocês saírem um pouco dessa bolha que só pesquisador trabalha no FRR, né? Saber que os pesquisadores também podem trabalhar com domesticação, pode trabalhar com genética da domesticação, enfim, várias coisas, sabe? Alguém se interessou por esse assunto? Para fazer um mestrado, talvez? Especialização? Eu gostei. Eu não me interessava tanto por ecologia, assim, mas depois de ter lido tanto sobre, eu comecei a me interessar mais. É que eu acho que o problema da ecologia, isso é uma crítica aos professores de ecologia também, que eu acho que tem muito professor que ele se atém ao livro do Hickliff e do Bagel. E quando você lê o livro do Hickliff e do Bagel, você acha chato, porque você não sabe o que é taiga, você não sabe o que é tundra. Era esse o seu problema com a ecologia ou não necessariamente? Também. Era muito termo, muita coisa, não era uma coisa tão objetiva, eu ficava meio perdida. Não, isso é um problema, eu tento desconstruir isso, eu estou tentando melhorar isso estou tentando simplificar as minhas... Primeira vez que eu ministrei a disciplina de ecologia de populações, gente, coitado dos alunos que fizeram. Nem lembro quem foram as pessoas que fizeram, mas até hoje eu penso em pedir desculpa. Porque foi exatamente isso, com um monte de termo, com um monte de... Se tu vai pegar um livro de ecologia, vai ter um monte de fórmula, um monte de coisa que não interessa pra vocês, sabe? Tipo, por que não simplificar? Bora dar uns exemplos, bora falar aí de planta domesticada, bora falar que rio é barreira, bora falar da cor da água do rio. Isso também é ecologia e eu acho que é muito mais intuitivo pra vocês, né? Ou então tratar a gente como se a gente fosse um aluno de creche mesmo, sabe? Voltar do zero e depois ir aprofundando. Acho que isso ajuda muito. Pelo menos me ajuda, né? Eu não sei os outros. Não, mas não é voltar na creche. Vocês são alunos de graduação. Vocês são alunos de graduação. Não adianta querer socar, por exemplo, o Hickliff. O livro do Hickliff é muito bom, aquele livro. Quando eu estava na graduação, eu li todo ele. Eu li o Hickliff e o Bagel, eu fiz resumo de todo ele. Aí depois, quando eu entrei no mestrado, eu achei que eu sabia ecologia. Aí eu vi que, na verdade, eu não sabia. E eu tive que reler de novo o Bagel e o Hickliff, porque aqueles livros eles têm uns conceitos muito avançados. Os exemplos que eles dão são muito avançados. Então, o lance de ecologia é mesmo tu voltar e trabalhar com conceito básico. Tipo, qual é o nome do rio aqui? Por que o rio tem essa cor? Ou voltar para falar de coisas bem triviais, tipo, sei lá, da onde que vem o açaí que a pessoa toma? Ela vem do mercado ou vem de uma árvore? Eu acho que é válido voltar. Acaba não sendo nem tratar como aluno de creche, mas é possível sim traduzir coisas avançadas começando do zero, né? Aí a pessoa consegue entender, tudo é voltando do zero. Não já tacar um negócio avançado, ninguém entende nada. A gente finge que entende, grava e faz a prova, e nunca mais lembra daquilo. Eu concordo plenamente. Eu tive minha professora de ecologia foi assim, ela era horrível. Nem sei como que eu fui fazer ecologia, que a minha professora era tenebrosa. Então, bom,
Vocês têm mais dúvidas sobre essa coisa, tudo isso de domesticação e afins? Quer saber se tem alguma planta específica que vocês gostam muito, domesticada ou não? Não é que eu goste, né? Uma relação de amor e ódio, mas vai que o orégano é domesticado, será? Não é nem daqui, né? Vai que. Eu acho que é. Eu chuto que é. Deixa eu ver. Eu vou jogar aqui no Google. Mas eu acho que pode ser, porque. É porque eu já tô até enjoada desse nome, orégano. Meu Deus do céu. Quando a gente estuda o negócio. Oriza sativa. Mas eu chuto que é, porque. Olha, esse aqui é sobre o arroz, domesticação do arroz. Olha, Oriza sativa, né? O meu é orégano vulgare, mas depois o negócio Oriza sativa qual é? é o arroz, não? Nossa, por que eu botei arroz? Eu vi em algum lugar e isso tudo bem. Como é que é o nome? Orégano vulgare. Vulgare. É, tipo isso. Orégano. Vixe, já vi que foi domesticado na Turquia. Eu passei o olho ali. Não completamente. Orégano, semente. Possivelmente ele é. Possivelmente ele é. Você sabe o lúpulo? Você sabe o que é lúpulo? Ah, isso eu nunca ouvi falar, não. Você ouviu falar em cerveja? Ah, isso aí eu já ouvi falar bastante. Você sabe o que dá o amargor da cerveja? É o lúpulo? É o lúpulo. O lúpulo, ele é como diriam no sul, é um brejo, é um inso, é um matinho. Ele é tipo um orégano. E ele dava no... Sabe essas plantas que crescem do lado de fora de casa, meio velha, em lugar úmido? Sei. O lúpulo, ele era exatamente assim. Eu lembrei do lúpulo porque ele é muito parecido com o orégano. E aí, ele dava muito nessas regiões úmidas de mosteiro de padre lá na Europa. E aí, os padres não tinham o que fazer, né? Eles iam vendo o que eram aquelas plantinhas lá, iam testando. E aí eles perceberam que o lúpulo, ele era muito bom para conservar coisas. Ele era um ótimo conservante. E aí eles começaram a usar para conservar diferentes coisas que eles produziam. E aí, na época das grandes navegações, né, esse pessoal esses marinheiros, eles tomavam muita cerveja, só que a cerveja ela estragava na viagem. A cerveja ela não durava. E aí, eles ficaram sabendo que os padres usavam uma plantinha que lembra um pouco o orégano. E aí eles começaram a colocar aquele lúpulo na cerveja. Ele dava um amargor, mas a cerveja ela durava. E aí com isso eles começaram a domesticar o lúpulo para poder usar na cerveja. Sabiam disso? Não, mas o orégano ele já foi usado como um remédio também para veneno, ou então para limpar o chão de hospitais. Eu só fico me perguntando como que o pessoal pensou, eu vou usar isso aqui na minha ferida, ou então vou jogar essa planta, ou então eu vou usar essa planta na minha cerveja, ou pra... Sabe? É uma coisa que é difícil de imaginar. É que assim, pra gente poder... Oi, pode falar. Eu tô falando, é estranho, tu tá usando aqui a força, aí tem que falar para o chefe, assim, eu acho que isso aqui ficaria ótimo numa pizza. Nossa, muito bom. É que assim, vocês precisam considerar o contexto histórico, né?
Eu falei do lúpulo porque eu acho que é bem provável que a domesticação do orégano seja domesticado e possivelmente foi um processo muito parecido com o lúpulo, né? Que antigamente não tinha celular, não tinha TV, as pessoas não tinham o que fazer o dia inteiro. E aí eles tinham que ficar, principalmente, se vocês forem olhar, quem fazia muita domesticação era justamente padres, as pessoas que ficavam no mosteiro, padre, freira, pessoas que não tinham o que fazer o dia inteiro, aí eles ficavam catando coisa pra fazer. Essa planta aqui, o que acontece se eu der ela pro meu gato comer? E aí eles iam vendo, iam brincando de combinar. Assim que muitas plantas foram domesticadas. Triste deve ser a história dos venenos também, né? Vou dar pro meu gato. Muitos gatos morreram também. Exatamente. Acontece, né? Em nome da ciência, né? Em nome da ciência. Pois bem. Bora seguir então, a gente está passando, lembra que a gente está falando sobre os povos da Amazônia, né? A gente começou falando sobre... A aula de hoje vai ser um passeio histórico grande, porque a gente começou lá na época do período glacial, quando os extremos do planeta Terra eles estavam congelados, então as pessoas começaram a vir lá da Ásia para América, aí começaram a domesticar as plantas e viveram felizes até que os portugueses chegaram no Brasil. A Amazônia, gente, ela... Agora a gente vai dar um salto, né? Eu vou, para poder avançar e poder fazer um link com o que a gente vai fazer na próxima aula. Os povos, geralmente as pessoas falam, nossa, as pessoas só fizeram mal para a Amazônia, as pessoas só fizeram coisas ruins. As pessoas associam, muita gente associa a povoação humana na Amazônia a uma coisa ruim. Vocês viram que não, né? Se não fosse essa povoação, se não fosse esses testes de ficar cultivando planta, a gente não teria a maior parte das plantas que a gente tem hoje, tipo cupuaçu, cacau. Olha o cacau, gente. Quem viveria sem chocolate? Vocês viveriam sem chocolate? Eu não sei. É porque assim, se você não sabe que existe, né? Não faz falta. Verdade. Se tivesse existido, eu acho que eu superava, né? Eu não ia saber. Verdade. Olha, em relação à povoamento dos portugueses, foi bom no geral, né? Agora, hoje em dia, a gente colhe os frutos bons de alguma parte, mas podia ter sido feito de um jeito melhor. Esse é o problema, mas... Exatamente. História. Na verdade, o problema, vocês vão ver que, no caso da Amazônia, a Amazônia, no período colonial, ela foi meio que esquecida, ela foi meio que renegada. Nessa época, basicamente, o pessoal ficava onde é Belém. Deixa eu mostrar aqui, para quem não sabe onde é Belém. Aqui, ó. Belém fica aqui. Como Belém fica próximo do Oceano Atlântico, basicamente o pessoal ficava nessa região aqui, ó. Às vezes subia o rio Amazonas, mas, em geral, a Amazônia ela ficou muito renegada, muito esquecida. Nessa época, no período colonial, por sinal, a Amazônia era chamada de Grão-Pará. Grão-Pará pegava tudo, pegava um pedaço do Mato Grosso, pegava o Pará, pegava Amapá, pegava Roraima, pegava Amazonas, só não pegava o Acre fica aqui, ó. Nessa época, o Acre pertencia à Bolívia. E aí, o Acre só veio a vir fazer parte do Brasil em 1900, quando teve uma guerra lá, uma treta, e o Brasil meio que comprou o Acre. Até hoje não entendo por quê, porque eles compraram o Acre para deixar o Acre renegado. Mas isso é uma outra história. Mas nessa época a Amazônia ela era... tudo faz, deixa lá. Só começaram a olhar para a Amazônia quando o Brasil virou república. Quando essa bandeira apareceu aqui, ó. Gente, depois que essa bandeira aqui virou a bandeira do Brasil, foi só desgraça, só ladeira abaixo. Vocês querem fazer um intervalo antes de eu falar das desgraças da bandeira do Brasil?
Rapidinho, só pra gente dar uma respirada, né? Tá A gente bom, jogar então vamos lá. oxigênio Respiram, a gente vai sair da parte boa da domesticação e vai entrar ladeira abaixo, então. Vamos lá. 5 e 10 a gente volta, tá? Tá bom, Tá. perfeito.
bora voltar? Bora. Então, bora falar de pessoas, Amazônia. Não que antes estivesse tudo perfeito na Amazônia, mas até o começo do Brasil República estava tudo razoavelmente. A Amazônia estava em pé. Isso já é uma grande coisa, né? O que aconteceu, gente? Como é que a gente veio parar no buraco que a gente está em 2020? 2021, quase 2022. Até o começo do... Vocês devem saber, né? Que a Proclamação da República ela foi em 1889. É isso, salvo engano, foi essa data. E até o começo do Brasil República, ninguém dava muita bola para a Amazônia, tá? Ninguém estava muito interessado na Amazônia. Só que na primeira metade do século XX, quando eu falo primeira metade, eu falo ali por 1930, 1940, quando o Getúlio Vargas assumiu o poder, começou a se discutir, opa, peraí, a gente tem maior parte da população concentrada no sul e no sudeste, passando fome no sul e no sudeste, e o centro-oeste e a Amazônia, elas estão povoadas, estão intocadas. Tipo, por que as pessoas estão passando fome, estão aglomeradas, estão vivendo em favelas, sendo que a gente tem um espaço tão grande no centro-oeste, no Cerrado, né, e na Amazônia. Então começou-se a fazer as primeiras especulações, né? Oh, quem sabe a gente ocupa aquela área. Só que assim, tudo ficou muito em, digamos assim, stand-by. Muito se discutia sobre a ocupação da Amazônia e como lidar com os povos tradicionais que viviam nessa região, porque era considerado, né, o pessoal que vive na Amazônia é um povo selvagem, lá na Amazônia só tem onça, os índios são bravos. Até hoje tem gente que acha isso. Eu acho até engraçado. Na Amazônia só tem jacaré, onça e índio. Você sabe que tem estados que as pessoas falam isso? Sim. Vocês vão rir. Toda vez que eu vou pro sul, quando eu vou voltar pra cá, a minha avó, ela me dá um potinho de maionese, um pote de miojo e umas comidas em lata. Ela fala, é que tu vai voltar lá pra Amazônia, né? É bom você ter essas coisas em caso de situação de perigo. Ela acha que a senhora mora onde? Numa oca? Ela fala, lá tem bicho, né? Ué, lá tem bicho. Nunca vi uma onça, eu queria ver uma onça. Nunca vi. Já fiz muito campo, nunca vi uma onça. E aí minha avó sempre manda as coisas enlatadas, porque ela acha que nessas situações de risco, nesse local onde eu moro, nesse local inóspito, eu vou precisar. Pois bem, fazendo graça com vocês e eu não falo conteúdo. Pois bem, a Amazônia então ela ficou intocada, ninguém mexia nessa área porque era considerado difícil, uma área de difícil acesso. O pessoal ficava nessa coisa de vamos povoar a Amazônia, depois que saiu o Getúlio, veio o Kubitschek, aí o Kubitschek falou, olha, quem sabe a gente pode fazer umas rodovias por lá. Mas nada saiu do papel, tava tudo muito, olha, acho que a gente tem que começar a povoar. Só que ninguém tinha coragem de vir pra cá. Até que chegou a época do governo militar, período militar. Pode ser chamado por outro nome, mas eu vou evitar de falar, porque depois isso pode me dar problema. Posso ser processado pelo governo. Então vamos falar só período militar. Governo dos militares. Durante o governo dos militares, a Amazônia ela começou a ser povoada. E aí isso, gente, desandou no caos que a gente está vivendo hoje, né? Então, a primeira coisa que os militares fizeram foi construir estrada. Então, eles começaram a botar máquina para cá e começaram a derrubar. O que eles podiam derrubar, eles derrubavam. Então, para poder construir estradas, porque para o governo militar era muito importante ter ligação por terra, tá?
Então, por quê? Lembra que eu falei que antes as pessoas só se locomoviam de barco aqui. E eu acho que isso devia ter sido mantido, eles deviam ter construído hidrovias, vias através da água, e não ter construído estrada, que é uma coisa meio que não funciona direito aqui. Mas o governo militar insistiu e durante o governo militar eles construíram essas estradas daqui. Tá faltando uma, por sinal. Essa de lado, vocês estão vendo essa estrada aqui, ó, que vem, sai lá de Cabedelo, em Pernambuco, e vai até Lábrea. Vocês sabem que rodovia é essa? Essa aqui. Alguém sabe o nome dessa rodovia? Não sei o nome não, professor. Transamazônica. Que eles queriam construir, na verdade, uma rodovia, era para ela sair lá na Bolívia, essa rodovia aqui. Mas eles pararam lá em Lábrea. E nem toda ela é asfaltada. Eles começaram a asfaltar, mas eles não terminaram. O que mais que eles construíram durante a época do governo militar? Uma estrada que ligava Cuiabá, no Mato Grosso, até Santarém, a BR-163. O que mais que eles construíram? A BR-364, que ligava Cuiabá a Porto Velho. Tá faltando uma aqui que eu vou desenhar à mão. Aí eles desenharam outra, que vem aqui e depois faz assim. Essa aqui que eu desenhei para vocês é a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. E durante o governo militar também foi construída a BR-174. A BR-174 ela foi construída, eu não vou saber em que ano exatamente, mas ela só foi asfaltada nos anos 90. Vocês sabiam disso? Sabia não. A BR-174 ela é muito recente. E aí, até a década de 90, quem ia de Boa Vista para Manaus tinha que pegar uma estrada de barro, porque não tinha asfalto. E aí, o que aconteceu? Só vou falar do estado dessas rodovias e vou falar por que eu estou falando dessas rodovias numa aula de ecologia. Por que essas rodovias elas são tão importantes do ponto de vista ecológico, tá? Só antes de seguir, aqui eu tenho uma imagem onde a gente tem, na direita tem a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Essa foto foi eu que tirei. E aqui do outro lado a gente tem a Transamazônica. Tanto a Transamazônica quanto a BR-174, desculpa. Tanto a BR-319 quanto a BR Transamazônica, que é a BR-320? 320? Não. 230. São BRs que elas não foram totalmente asfaltadas. Na verdade, a Transamazônica não foi. E a BR-319, na época que ela foi construída, ela foi totalmente asfaltada. Só que o que aconteceu? Na época do governo militar, eles não faziam licenciamento ambiental, eles não estavam nem aí se eles iam passar por terra indígena ou não, eles não estavam nem aí se eles iam matar índios ou não, eles só queriam construir a rodovia. Eles, por exemplo, aqui, vocês viram que eles construíram uma estrada de leste a oeste. A mesma coisa que a BR-163. Eles só traçavam a linha reta e eles pensavam, a gente quer construir aqui. Foda-se se vai ter terra indígena, se vai ter área de proteção, se essa área é imprópria para ser construída ou não. Tipo, a BR-319 ela foi feita numa área de várzea. Lembra que eu falei na aula... Eu falei foi a segunda aula, acho que eu falei, sobre várzea. Vocês lembram? O que caracteriza uma várzea? Alguém lembra? Várzea é aquela área onde metade do ano ela fica alagada. Metade não. Aí o que os imbecis fizeram? Bora construir uma estrada numa área de várzea. Vai ser uma ideia fantástica, vai ser uma ideia sensacional. Vocês acham que deu certo construir uma estrada numa área de várzea? Tá tudo atolado. Uhum. O que aconteceu? Eles construíram,
Simplesmente a água tem algumas áreas que eles construíam de dia, de noite o rio, às vezes quando via uma enchente, o rio levava a estrada embora. Isso aconteceu na Estrada Perdida. Você já ouviu falar da Estrada Perdida na BR-174? Eu já ouvi falar. Não. Vocês tem alguém que já foi para Caracaraí de carro? Não, você Já, mais... mas eu era criança, muito pequena. Quando vocês forem pro Viruá, vocês vão ter a oportunidade de... Vou mostrar isso aqui da Estrada Perdida só porque... A senhora perguntou, é que eu não entendi, você perguntou quem foi pra onde de carro? Pra onde? Lá pra Caracaraí ou pra Rorainópolis? Pra Caracaraí eu já fui já algumas vezes. Por que eu tô falando isso? Só porque eu tava falando que... Vocês estão vendo aqui no mapa que tem uma curva de quase 90 graus? Aham. Tô vendo. Essa estrada aqui, na verdade, era pra ela vir reto aqui, ó. Não era pra ela vir pra direita e descer. Não era nem pra Rorainópolis ser aqui. Na verdade, era pra ela descer reto. Os militares até tentaram construir uma rodovia reta. Só que eles, quando foram fazer a estrada, como eu falei, eles não fizeram licenciamento ambiental, não fizeram nada. E aquela região era uma região de... Eu vou esquecer o nome. Tem um nome para aquela fitofisionomia que eu esqueci. É uma área que ela é facilmente engolida por terra. Então eles construíam a estrada de dia e de noite é como se a terra engolisse, sabe? Então eles construíram 100 quilômetros naquela área em linha reta, como eu estava mostrando para vocês. Só que eles construíam e literalmente de um dia para o outro a estrada sumia. Porque o terreno ele era muito instável, sabe? Aí os militares acabaram mudando de ideia e fazendo aquela curva em 90 graus. Quando a gente vai para o Viruá, a gente tem que pegar essa estrada, a dita Estrada Perdida, que é a estrada que os militares construíam de dia para a terra engolir de noite. Porque eles não pensaram no que eles estavam fazendo. Eles só queriam construir essas estradas. E o que eles não tinha ninguém formado, não? Tipo, um top... Sei lá, qualquer pessoa pra dizer... Não faz reto. Não é só pegar um papel e falar, vou fazer estrada reta. Não é assim, né? Você tá falando isso, mas você não é engenheiro. Você é formado em biologia. O pior que é verdade. Mas assim, é uma coisa meio básica, né? Sabe? Você não pode chegar e fazer. Aqui, nesse mapa aqui dá pra ver, ó, vocês estão vendo que tem essa barriguinha, não era pra ter barriga, a ideia deles era que fosse literalmente reto. Só não foi reto porque... Enfim. E aí, qual foi o problema? O que vocês acham que isso tem a ver com ecologia? Eu tô falando disso porque eu gosto de contar história pra vocês ou o quê? Se fosse só desperdício de dinheiro público, como essas estradas foram, a gente estava no lucro. O problema dessas estradas é que, com ela, veio uma coisa chamada efeito espinha de peixe. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Anotem aí, então, quem nunca ouviu falar sobre isso aqui. Efeito espinha de peixe. O que é esse dito efeito? Geralmente, se vocês pegarem o mapa de qualquer lugar, no norte isso é muito claro. Você sempre vai ver uma rodovia principal, como essa aqui. E aí você vai ver que, para a lateral, conforme foram construindo essas rodovias, pode ter sido a BR-174, a BR-319, a BR-230, a BR-363, em todas elas você tinha a rodovia principal e na lateral foram abertos ramais. Só que esses ramais começaram a crescer. Que no caso aqui são chamadas de vicinais. As vicinais, exato. Começaram a abrir pequenas vicinais, só que essas vicinais foram crescendo.
E aí, conforme foram construindo as rodovias, começou a ter muito incentivo para pessoas que estavam no sul e no sudeste vir para cá. Nordeste também. Acabou que vem muita gente que... Tanto é que Roraima hoje, Roraima é composta pelo quê? Maranhense, cearense, gaúcho, esqueci alguém? Família de vocês é de algum desses 3 estados? Pará, esqueci do Pará também. Eu sou maranhense. Minha mãe é maranhense, meu pai é amazonense. É a família do Pará. Começou a ter muito incentivo, não exatamente para os pais de vocês, mas para os avós, que esse efeito que eu estou falando para vocês começou já na década de 60. Então começou a ter muito incentivo das pessoas virem para cá, e aí as pessoas começaram a sair. A pessoa tava, eu tô pobre aqui no Pará, bora lá para Roraima, bora lá para Amazonas para ver o que... O máximo que vai acontecer é eu ser pop lá também. Vai que eu fique rico, né? Teve muita gente que veio pro garimpo e ficou rico aqui. Então eles vendiam muito essa ideia de que a pessoa podia vir pra cá, podia ganhar dinheiro. E as pessoas começaram a vir pra cá e começaram a morar dentro dessas vicinais, começaram a se alojar. E a gente começou a observar muito esse efeito que parece uma espinha de peixe mesmo. Você vê sempre a rodovia principal e nas laterais você vê essas vicinais desmatadas. E conforme foi passando o tempo, começou a aumentar o desmatamento, mas não o desmatamento para uso sustentável, para uma coisa meio que... Esqueci da palavra de novo. Tem um nome para... Não era uma coisa sustentável, não era uma coisa pequena, eu vou tirar uma árvore para fazer uma casa para mim, ou eu vou pegar uma madeira para fazer fogo. Não. Começou a ter desmatamento ilegal, gente vendendo árvore para madeireira. Então, esse efeito espinha de peixe, a rodovia acabou desencadeando no efeito espinha de peixe, que ajudou a desencadear coisas como o desmatamento ilegal e a grilagem também. Você sabe o que é grilagem? Não sei. Vocês já ouviram o termo grilagem? Não que eu me lembre. O que os grilos têm a ver com isso, né? O que acontece? A maior parte das terras que a gente tinha na Amazônia, estou falando tinha porque muita terra foi perdida, era terra pública. Era terra do governo federal, terra do governo estadual. E o que aconteceu? Conforme foram abrindo essas BRs, e aí foram construindo as vicinais, foram abrindo estrada, abre uma estrada para cá, para lá. Veio gente muito trabalhadora para cá, veio. Mas ao mesmo tempo também veio muita gente sem vergonha, muita gente querendo dar uma de esperto, sabe? E aí tinha alguns espertinhos que chegavam numa área e viam, essa terra parece que não é de ninguém. Já que essa terra não é de ninguém, teoricamente terra pública, na verdade não é de ninguém essa terra, eu vou pegar essa terra para mim e vou vender. E aí, como que uma pessoa fazia para vender uma terra que não era dela? Vocês têm ideia? Não. A pessoa pegava, ela falsificava uma escritura. Só que quando você falsifica uma escritura, eles usavam tipo... Não que essa folha de ofício esteja exatamente branca, mas eles pegavam uma folha branca, assim, né? E aí ia ficar nítido que aquela escritura era falsa, porque uma folha branca, nova, aí o que eles faziam? Eles pegavam aquela escritura falsificada e eles colocavam numa caixa cheia de grilos e deixavam os grilos lá, meio para comer a folha, para fazer cocô na folha, para parecer que era uma folha velha, sabe? E aí depois disso eles faziam o que? Vendiam a terra. Isso foi feito, gente, numa área muito grande da Amazônia. Muito, muito grande. Nessa região aqui, ó. Nessa região que eu vou pintar para vocês aqui. Foi feito, em especial, região no Mato Grosso e... Mato Grosso, Pará.
Mato Grosso, Pará, foi feita muita grilagem. As pessoas iam para lá, os mais espertos se apossavam de terra pública. Tinha gente, inclusive, que fazia essa escritura e vendia a terra para mais de uma pessoa. Eu tive ele era o quê? Tio avô meu, que caiu nesse golpe. Isso foi na década de 60. Eu nem conheci ele, é meu pai que conta. Que ele saiu de lá e aí ele comprou uma terra. Ele conheceu um cara, o cara mostrou a escritura, só que o cara tinha feito várias escrituras, sabe? Ele vendia uma terra que já não era dele, mas ele vendia a mesma terra para várias pessoas. Enfim, essa terra que era pública, que foi vendida por grilagem, era comprada por muita gente que queria o quê? Queria tirar madeira, queria trabalhar com garimpo. Então, assim, vocês percebem que a gente acabou entrando num ciclo que é meio caótico, né? Tudo começou com a estrada. E aí com a estrada vem tudo. Com a estrada vem efeito espinha de peixe, vem grileiro. Grileiro é quem faz grilagem, quem se aposta de terras públicas e vende a terra que não é dele. Vem desmatamento. Muito desmatamento. Começou a ter muito desmatamento. Começaram a tirar madeira ilegal, tá? O desmatamento, gente, ele ocorria por diferentes motivos, né? Mais na década de 60 e 70, até a década de 80, mais para tirar madeira mesmo. Naquela época ainda tinha muita árvore grande, então dava muito dinheiro tirar madeira. Aquele meu tio avô que foi enganado, depois ele conseguiu comprar terra no Mato Grosso, ele virou um madeireiro. Ele derrubou uma área imensa. O cara ficou muito rico, desmatando área ilegal. Por que mais que o pessoal desmata? Interesse agropecuário. No Mato Grosso, descobriu-se que aquele solo ele era muito nutritivo. Então você podia plantar soja, que ia nascer, a soja ia crescer, você ia ganhar muito dinheiro. Então teve muita gente que desmatou regiões como Mato Grosso para plantar soja. Tem gente que hoje está derrubando o lavrado, botando o lavrado abaixo, aqui em Roraima, para poder também plantar soja. O que mais? Interesse agropecuário. Tem muito gado na Amazônia. Tem muitas áreas que foram derrubadas para poder botar gado. E assim, a região que mais sofreu com todo esse desmatamento não foi aqui a região de Roraima, não foi o Amapá, não foi tanto o Amazonas. As regiões que mais sofreram os efeitos do povoamento da Amazônia foram o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Os pesquisadores, as pessoas que trabalham com desmatamento, eles inclusive chamam essa região aqui, ó, vocês conseguem ver essa região pontilhada? Vocês conseguem ver que a gente tem um arco aqui? Eles chamam essa região de Arco do Desmatamento. Foi a região mais desmatada. Por quê? Deixa eu voltar nas rodovias. Essa região aqui, ó, pega exatamente aqui as duas BRs e vem aqui. Não, vem mais. Cadê? Pará. Minha reta tá errada, é mais aqui, ó. Pega exatamente aqui a BR-364, você pega a BR-363, essa região aqui. Por quê? Era muito fácil você chegar, é muito mais fácil você chegar de carro e poder desmatar uma região no Mato Grosso, em Rondônia, do que você ter que vir aqui em Roraima desmatar. Então, assim, inicialmente, a região que foi mais desmatada foram essas regiões, o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará, regiões que você conseguia chegar mais facilmente de carro, que as rodovias não eram tão ruins, e era mais perto, né? Brasília não dá pra ver aqui, Brasília deve estar mais ou menos por aqui, assim. Tá relativamente perto de Brasília. É uma região aqui no Mato Grosso onde o solo é muito bom para plantar soja, então o pessoal podia ganhar dinheiro em dobro, o pessoal podia
Tirar o dinheiro da madeira primeiro, e aí depois que o campo tá limpo, vai fazer o quê? Bora botar gado e plantar soja. Mesma coisa no Pará. No Pará teve uma região que foi desmatada. No Pará teve uma região... Serra Pelada fica mais ou menos por essa região aqui. Uma região onde... Acho que Serra Pelada fica mais ou menos aqui, ó. Foi uma região onde teve muito problema com garimpo. Rondônia foi totalmente devastado. Foi tirada toda a madeira de lá. Acre também. Então, essa região aqui foi muito impactada. Não é à toa que essa região ela é chamada de Arco do Desmatamento. Se a gente pega um mapa onde a gente consegue ver toda a Amazônia. Aqui em vermelho a gente tem os limites da Amazônia. Em verde é o que a gente tem de mata em pé. E amarelo é a área desmatada. Vocês percebem o arco do desmatamento aí? Vocês conseguem ver? Claro que o desmatamento ele não está restrito ao arco, né? Aqui nessa região, ó. Você vai ter desmatamento ocorrendo também nas margens do rio Amazonas, tipo aqui em Santarém, Altamira é mais aqui, Altamira, Santarém, Manaus, aqui em Boa Vista. Mas vocês percebem que nessa região aqui é mais? O seu arco tá faltando um acre aí. Isso, vou puxar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. E assim, tem duas coisas importantes de serem consideradas quando a gente está falando do... Vocês vão botar no computador carregar. Já deixa eu aproveitar que eu estou de pé e deixa eu catar um livro para mostrar para vocês, que é um livro bem legal. Está em algum lugar aqui. Achei. Então, aqui nessa região do Arco do Desmatamento, a gente precisa considerar dois pontos. O primeiro é a questão do solo, né? Como eu falei, na região do Mato Grosso, região de Rondônia, o solo ele é muito bom, o solo ele é considerado muito... Se você plantar soja, vai nascer soja. Se você botar gado, o gado vai ficar bem lá. E esse é um ponto, né? Por exemplo, no Amazonas. O solo do Amazonas é considerado muito ruim. Então, é mais difícil você plantar soja no Amazonas. Tanto é que é mais difícil você ouvir falar, nossa, um grande fazendeiro de soja no Amazonas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que lembra que eu falei da BR-319? Essa BR que vem aqui, ó. O que aconteceu com essa BR? Essa BR ela foi construída numa área de várzea. Então, tanto é... Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre ela, saiu na Folha de Boa Vista, inclusive. As pessoas reclamando que estava muito ruim, tinha muito barro. Essa estrada ela é tão ruim que ninguém queria se arriscar vir para cá. Então, é muito mais seguro você ficar aqui na região do Arco do Desmatamento, onde tem pelo menos rodovia asfaltada, do que tentar subir para o Amazonas, tentar subir para Boa Vista. É claro que teve gente que subiu para cá, tem gente que veio para cá desmatar e tal, mas é menos do que nessa região aqui. Vocês conseguem ver esse livro aqui? Sim, dá para ver o livro. Sim. Esse livro aqui é bem legal, eu até posso emprestar para... Caso alguém queira, talvez, para, não sei se tirar xerox, ou, enfim, eu não sou tão apegada aos meus livros, eu poderia emprestar para vocês. É um livro chamado Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia. Ele
é de um autor daqui, o Jaci Vieira, e ele conta como que foi todo esse processo da construção da BR-174 aqui em Roraima. Como eles passaram por cima de rio, de área de mata, área de terra indígena. Então, é um livro interessante para poder entender esse... Ele junta, né, ecologia com história para a gente poder entender o cenário que a gente se encontra hoje em dia. Vocês sabiam disso, do arco do desmatamento ou não? Vocês já tinham ouvido falar? Não, Eu não. ainda não. Esse conceito ele é bem... na ecologia, para quem trabalha com a ecologia de ecossistemas, principalmente, ecologia de ecossistemas da Amazônia, os conceitos de arco do desmatamento, espinha de peixe e grilagem, eles são muito, muito, muito falados, eles são termos muito usados para quem trabalha com conservação em geral na Amazônia. E aqui, só um dado para vocês saberem, né, que o desmatamento na Amazônia, ele até mais ou menos 2013, 2014, a gente conseguiu diminuir a taxa de desmatamento na Amazônia, só que de 2015 para cá voltou a aumentar. É claro que a gente ainda não tem uma taxa igual do começo dos anos 2000, só que essa taxa de crescimento ela está crescendo de um jeito tão rápido que é meio assustador. Então, a gente está voltando a perder área na Amazônia, estava mais ou menos controlado, e agora, de novo, os índices, as taxas de desmatamento, elas estão voltando a aumentar. E isso é muito perigoso, porque o desmatamento, ele está muito atrelado a coisas como a queimada. Então, assim, tem muita gente... Vocês sabem por que tem uma relação entre desmatamento e queima ou não? Você sabe qual é a relação? O que acontece? Quando uma área ela é desmatada, geralmente os madeireiros eles estão interessados em árvores grandes, em angelim. Eu não vou saber o nome de árvore para falar para vocês, eu sei o nome de 2, 3 árvores. São interessados em angelim pedra, que mais? Acariquara. Esqueci o nome das outras. Mas enfim, são árvores grandes, árvores com madeira considerada boa, né? Tipo cedro, o próprio roxinho também aqui é considerado uma madeira boa. Eles estão interessados em cortar essas grandes árvores. Só que tem muito, eu já falei, né? Quando a gente está estudando o ecossistema terrestre, a gente tem mais coisa na floresta. A gente não tem só árvores grandes, a gente vai ter cipó também, a gente vai ter pequenas herbáceas, vai ter outros organismos lá naquela área. E aí, para eles diminuírem o problema deles, diminuir o trabalho, eles cortam as árvores maiores. E aí, o que eles fazem para limpar o resto? Até fogo. Bora botar fogo nisso aí para limpar. E aí, então, acaba que a queimada, ela tá diretamente atrelada ao desmatamento. E assim, o problema que a gente tem com queimada hoje não é o problema de o seu Joãozinho botou fogo na roça dele. O problema não é o seu Joãozinho que bota fogo na roça dele. O problema são as pessoas que trabalham com desmatamento ilegal, que estão derrubando uma área de quilômetros quadrados, áreas muito grandes. Esse que é um problema, sabe? Então, acaba que a gente tem meio que um ciclo, sabe? Que uma coisa leva a outra. Construção de rodovia leva a abertura de vicinal, que vai levar aqui, que vai levar a grilagem, que vai atrair madeireiro para desmatar a área e depois botar gado. Aí, para poder botar gado lá, eles têm que queimar aquela área grande. Então, a gente fica num círculo que é muito difícil da gente conseguir romper. E, assim, isso tem
consequências muito grandes, porque assim, a gente vai ver na próxima aula que a Amazônia ela é muito vital para a humanidade. Esse desmatamento, essas queimadas, elas vão afetar o ciclo da água, elas vão afetar o ciclo do carbono. Então, a gente entra num looping caótico. Então, assim como os humanos eles foram muito bons lá no começo, quando eles domesticaram as plantas, a gente começou a aula num clima mais leve, né? Os humanos foram bons por esse lado, mas os humanos conseguiram ferrar tudo quando começaram a desmatar e queimar toda a Amazônia, principalmente a partir da época do governo militar. Isso só mostra que esses milicos só vêm para atrapalhar, eles não fazem nada que preste. Eles só trazem caos e bagunça. Vocês estão bem? Só com um pouquinho de ódio no coração. Né? Assim. Vocês sabiam disso que eu falei? Também. Vocês sabiam dessas coisas que eu falei? Algumas por cima, né? Só aquela coisa básica, assim, mas dessa forma não. Talvez dessa forma tão raivosa, não, né? E eu nem sou tão extremista, não. Vou passar depois uma palestra, eu vou recomendar, na verdade, depois da aula de ciclo, para poder entender exatamente, que eu fiquei falando, queimar é ruim, desmatar é ruim, essa coisa que passa na TV, tipo, é meio clichê, né? Mas na próxima aula eu tentei construir uma aula. Vocês já estudaram o ciclo do carbono? Já, mas acho que já faz uns 2 semestres ou 3, mais ou menos. Eu, particularmente, eu tenho muito preconceito no modo como os professores montam aulas sobre ciclo do carbono. Eu acho meio entediante, Eu demorei muito para entender o ciclo do carbono, eu achava muito chato de entender. E aí eu só fui conseguir entender quando eu comecei a misturar tudo isso de desmatamento da Amazônia com o ciclo. Então, eu tentei montar uma aula, eu espero que vocês entendam, porque o ciclo do carbono ele não é tão simples. Mas eu acho que se a gente for considerar questão de queimada, for devagarinho tentando esmiuçar isso, vocês vão conseguir entender bem, tá? Tem um livro para recomendar para vocês lerem no recesso. Amazônia, a Floresta Amazônica nas Mudanças Globais. É um livro do Philip Ferniside, do INPA. Vocês conseguem fazer download gratuito desse livro. Ele não é um livro desses de ecologia que vocês vão ler conceito. Ele é um bom livro para se ler, assim, para poder se informar. Eu já tinha passado esse aqui, que se vocês quiserem eu realmente empresto, sobre a ditadura, povos indígenas e Igreja Católica na Amazônia. Ele bate em milico e na igreja. É um livro, assim, ele é pesado para você ler, mas é uma boa leitura. E esse do Philip, ele é legal porque ele tem capítulos separados, então ele fala sobre desmatamento, ele vai falar só sobre queimada. Os dados desse livro, eles estão meio desatualizados, porque esse livro ele é do começo dos anos 2000. Mas assim, o cenário não melhorou muito de lá para cá, eu acho que ele só piorou. Vocês vão ver na próxima aula aqui. Quando a gente vai entender o ciclo do carbono, a gente só vê que essa ciclagem ela tá parando, não tá funcionando direito. Então, esse livro do Philip, ele é muito bom. Eu acho que todo biólogo deveria ler ele. Eu li esse livro rapidinho, eu estava na graduação ainda, e eu acho que poderia ser legal para vocês. Ele cai no INPA, para quem vai fazer seleção lá no INPA, ele é leitura obrigatória. E aí, só para vocês poderem, como eu falei bastante coisa, para ajudar vocês a digerir esse conteúdo, eu quero que vocês respondam 3 perguntas. A primeira é para fazer um breve resumo sobre a domesticação de plantas, fácil. A segunda, eu quero que vocês pensem se o Brasil tem feito progresso no combate ao desmatamento, sim, não e por quê. E a terceira não tem uma resposta certa. A terceira é mais para vocês refletirem mesmo.
Se você fosse um gestor público, o que você faria para zerar as taxas de desmatamento da Amazônia? Então, é meio para filosofar, mas lembra, vocês vão ser biólogos. Então, vocês vão ser biólogos e quem sabe vocês possam ser um secretário de meio ambiente. Vocês podem trabalhar lá na prefeitura, como biólogo na prefeitura. Então, é legal vocês pensarem também, se vocês fossem um gestor público, o que vocês poderiam fazer. Bom para pensar um pouco. Eu coloco vocês para pensar demais? Não, acho que assim, o suficiente, né? Nossa, agora que eu vi que eu tô no escuro, escuro total. Beleza, gente? A aula de hoje foi meio densa, eu sei, mas eu espero que vocês tenham pegado os principais conceitos. E aí a gente se vê na próxima aula, tá? Para aí a gente vai falar mais sobre a próxima aula, e sim a gente vai esmiuçar por que o desmatamento e as queimadas são ruins. Isso tudo dentro do ciclo do carbono. Tá certo? Tá ok.